E aí, turminha, tudo beleza com vocês? Aqui é o Wesley Rocha falando. Ando muito sumido, estou trabalhando e estudando muito, mas sempre que eu posso eu venho aqui passar alguma dica, uma reflexão com relação à hidrologia hidráulica ou análise hidrodinâmica, conforme o tempo passa e eu vou executando alguns projetos aí que tem me trago algum tipo de acréscimo ou um desafio, né? Que eu tenho que passar para os colegas. Bom, nós temos aqui um cenário topográfico em que você tem um canal, certo? Neste trecho onde está o meu mouse. E a montante você tem um alargamento deste canal, uma espécie de bacia de retenção inline, né, na própria estrutura do canal. E nós temos que nos questionar quando nós temos esse cenário, porque se você inserir, por exemplo, um bueiro onde está passando aqui o meu mouse, certo? Aonde na configuração, por exemplo, do DNIT, você leva em consideração somente a seção do bueiro, certo? O DNIT leva em consideração a seção de controle, beleza? Ele ignora tudo isso aqui a montante, por exemplo. É uma espécie de tipo de dimensionamento. Existem vários também que adotam somente a seção de controle. A vazão de projeto que você consegue lá, por exemplo, no Racional ou no SS, e você imputa ela na tua seção de controle e você quer saber o comportamento disso, certo? Bom, dito isso, então, nós precisamos entender se a nossa vazão de projeto, como que ela irá se comportar aqui, né, neste cenário em que você tem uma bacia de retenção inline, porque se tem acúmulo de volume, irá acumular volume. Se tem acúmulo de volume, tem uma atenuação no teu pico de cheia. Ou seja, a tua vazão que tu achou que ia ser X, vai ser X menos Y. Dito isso, então, vamos aqui então para o nosso modelo do REC-RAS, que no caso é um modelo que pode nos ajudar a fazer esse tipo de simulação. Aqui nós temos a nossa bacia de retenção. Você percebe, inclusive, que tem até água aqui acumulada nesta data que foi tirada aqui a fotografia do Google, né? Bom, dito isso, então, aqui nós temos o nosso canal e aqui foi inserida uma proposta de uma estrutura. Preliminarmente, um bueiro e aos gritos e choro do cliente, se não der certo, uma ponte, mesmo com os gritos e choros do cliente. Mas, agora eu preciso analisar a propagação de onda de cheia nesta configuração topográfica. Foi feita aqui a nossa simulação bidimensional para um cenário de regime não permanente, em que a vazão varia ao longo do tempo. Dito isso, então, nós temos a nossa onda de cheia chegando na nossa seção de controle, beleza? Aquela vazão do SS, ela entra aqui, certo? Ela não entra na minha estrutura, ela entra aqui, alguns metros anterior à minha estrutura. Isso não vai, como é que eu posso dizer para você? Isso não tem grande importância. Agora, neste caso aqui, você vai perceber que tem grande importância, porque ela se dispersa. Tá vendo? Antes de chegar à minha estrutura, ocorre uma dispersão, um acúmulo de volume, certo? Inclusive, neste ponto, olha só, ocorre até o transbordamento para este acesso, algo que tem que ser levado em consideração aí para o pessoal de geometria. Bom, dito isso, então, minha estrutura começa a trabalhar, né, e ocorre uma espécie de transbordamento para este local, e eu me questiono como que a água veio deste ponto para este ponto se existe uma estrutura. Mas, né, com aqui o meu track da minha partícula, eu percebo, olha só que interessante, que a partir do momento que a minha estrutura começa a trabalhar, eu tenho aqui a jusante, olha só, o transbordamento para este, né, para este ponto topográfico aqui deste acesso. Ou seja, tem um ponto baixo aqui neste acesso que faz com que, né, ocorra o transbordamento do canal. Mas o que me interessa mesmo é o cenário crítico. Vou colocar aqui no máximo. Ué, o cenário crítico é a minha vazão? Neste caso, não. Por quê? Temos sim a vazão de pico chegando aqui, ela se propagando no canal, certo? Mas vai ocorrer uma atenuação dessa vazão de pico, uma equação de volume, uma dispersão deste acúmulo de volume no espaço, que no caso é a mancha de inundação, que é o que interessa também para o teu cliente, dado que ele tem ativos de interesse aqui, né, na borda do teu canal, beleza? Então, o cliente ele vai se perguntar, beleza, será que vai ocorrer algum risco de erosão nesse local? Tem algo a ser levado em consideração como transporte de sedimento, qualidade de água aqui, ou mesmo a segurança da estrutura ocasionada por algum risco de erosão? Isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Mas levando em consideração somente a mancha de inundação, é isso aqui que nós temos. Esse é o cenário crítico provocado por uma vazão de pico que foi inserida neste ponto, beleza? Wesley, qual é a moral da história? Se você utilizar dimensionamento do DNIT, por exemplo, você vai ter que imputar esta vazão de pico aqui diretamente na tua seção de controle. E essa vazão não vai passar. Porque você não levou em consideração as atenuações ao longo da calha do canal, beleza? Principalmente essas atenuações muito próximas da tua seção de controle, beleza? Não estou dizendo que você tem que adotar uma vazão baseada no teu artismo. Eu estou dizendo que você pode questionar a tua vazão de projeto que foi extraída da metodologia do SS, dado que simplificações grosseiras foram feitas na metodologia de estimativa de vazão do SCS, ok? Então, aqui passa um bueiro celular. Inclusive, eu posso tentar uma estrutura mais acessível.
e, de repente, encontrar uma mancha de inundação maior, mas que, neste caso aqui, pode representar um risco às estruturas. Neste caso, eu tenho que, inclusive, aumentar a minha seção do meu bueiro para reduzir essa mancha de inundação, porque eu já estou percebendo aqui, nestes locais aqui, algum risco de erosão, beleza? Porque essa vazão, ela vem neste ponto, olha só o que acontece. Depois da vazão de pico, né, ela baixa, né? E ela vai lavando a saia do aterro aqui. Isso pode provocar aqui, no caso, riscos à estrutura. Belezinha? Bom, galera, dito isso então, espero que isso tenha acrescentado na tua análise profissional. Se você identificar algum tipo de equívoco a partir da minha análise, fica à vontade para comentar em qualquer lugar que for inserido esse vídeo, se no YouTube ou mesmo no LinkedIn. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.